Quinto argumento, argumento da analogia, ou por analogia, argumento por analogia, né? Como o próprio nome diz, tal raciocínio baseia-se na semelhança de duas realidades ou conceitos. O argumento por analogia baseia-se na semelhança de duas realidades ou conceitos. Como se fundamenta na comparação, tem força de persuasão e não de prova propriamente dita. Não é uma prova, é para persuadir, para convencer. O argumento que persuade, que convence através da analogia, faz uma comparação. Olha, eu estou te dizendo isso, e eu vou comparar isso que eu estou te dizendo com aquilo. Percebe que é a mesma coisa? E percebe que aquilo é verdadeiro? Que aquilo funciona? Então, é o que eu estou te falando. Argumento por analogia. Então, no argumento por analogia, desculpa, né, tosse, o ar-condicionado. No argumento por analogia, muitas vezes eu vou fazer uma comparação. Eu gosto desses exemplos de entorpecentes, né? E eu gosto também de outros exemplos relacionados ao direito penal, porque vocês compreendem com mais facilidade. E por que vocês compreendem com mais facilidade o Código Penal? Porque liga a televisão no jornal, está falando, fulano matou, fulano roubou, fulano, né, foi lá, atirou e fez, e etc, etc e tal. E no argumento por analogia, fazendo uma comparação, comparando fatos iguais, né, e argumentando, então eu posso dizer, por exemplo, que existe ali determinadas regiões ali do Morumbi, né, do bairro do Morumbi, lá em São Paulo, né, na capital de São Paulo. Eu posso dizer numa reportagem, né, fazendo uma reportagem, ou falando simplesmente que determinados trechos, né, as pessoas não param os veículos mais, passa direto no semáforo. Aí o semáforo fotografa, multa, etc, mas as pessoas não param mais. Por que não para mais? Porque determinados trechos ali do Morumbi, que faz ali, divisa ali mais próximo de Heliópolis ali, o que acontece? Muito assalto, assalta veículos, né? O pessoal entra na frente do carro, pega e assalta, leva o carro, não tem conversa. Qual é o argumento aí? É dizer que por semelhança, né, por analogia, por comparação, aquele trecho a pessoa toma multa, mas ela não para, e ela não vai parar nunca, porque ela não quer ser assaltada, porque ela vê na televisão, porque existem várias ocorrências assim, né? Aí tudo bem, chega uma ocorrência dessa na delegacia, e a pessoa conta para o delegado e fala: olha, eu fui assaltado em tal trecho. Aí o delegado se convence só com isso? Sim, por analogia, por semelhança, ele já ouviu vários relatos iguaizinhos. Neste mesmo trecho, nessa mesma via, nesse mesmo local, a pessoa parou com o veículo e é assaltada. Sempre. Aí ele vê, só na fala dela, qual é o argumento? Argumento por analogia. Ele faz uma analogia, ele faz uma comparação, ele verifica que naquele trecho já teve vários outros assaltos igualzinho. Aí na hora que chega a ocorrência, o argumento é só esse, né? Fala o local e o local que aconteceu e ponto final. Bom, essa é uma situação, né, bem pontual, bem factual, bem local, né? Mas aí vamos lá, o argumento das drogas, né, que eu falei que eu ia falar e que é fácil entender e fácil convencer, né? Então, o argumento das drogas, né, muitas vezes o meu cliente ele é surpreendido com uma certa quantia de entorpecentes, mais uma balança de precisão, tesoura, fita, crepe, régua, né, os pinos de plástico, né, os ependófers, né, pego com uma sacola com 500 ependófers, né, e além de tudo isso aí, dinheiro, né, anotações, etc e tal, né? Então, por analogia, por semelhança a diversos outros casos que eu já trabalhei, eu deduzo que isso é, né, por indução, né, por uma lógica menor, né, verificando todos esses elementos, né, pino, né, uma premissa menor, um entorpecente,
o dinheiro, a balança, a fita e tal, né? Então a junção de todos estes elementos, né, em premissas menores, né, eu vou deduzir agora, olha só, isso me induz a crer que é comércio de entorpecentes, é tráfico, não é uso, né? Então, por dedução, eu vou deduzir que é um tráfico de entorpecentes, numa lógica agora maior, numa premissa maior, de acordo com a lei, né, da aula de amanhã. De acordo com a lei, né, eu vou presumir isso aí. Bom, voltamos aqui ao argumento por semelhança, por analogia. Então, se eu verifico diversos casos na justiça igualzinho a esse, por semelhança, por analogia, comparando os fatos, né, o argumento qual que é? O argumento é que se existe estes elementos, balança, ependóferos, né, que são os pinos, material, sacolas plásticas, fita, balança digital, né? Aí, olha só, mas a quantidade de entorpecente é pequena. Vamos botar aqui 3 gramas, 5 gramas. Pequeno, não é pequeno? Mas, embora a quantidade seja pequena, eu verifico que vários outros casos, pequeno, grande, a quantidade, não importa a quantidade. Nos outros casos, por analogia, por comparação, por semelhança, todos tinham os mesmos elementos, né? Uma linguagem codificada, além da linguagem codificada, esses elementos, né? Ependófilo, tesoura, pino, balança digital, né? Então, são elementos que se assemelham a outros casos. Então, o argumento de analogia me leva a crer, me induz, né, a crer que é um tráfico de entorpecentes. Então, por dedução, juntando tudo agora, por dedução, tráfico e não uso. Agora vamos fazer um exemplo contrário. Exemplo contrário. E eu vou provar por que funciona contrário. Olha só, eu falei de 3 gramas, mas é tráfico, por analogia e por semelhança. Aí de repente um sujeito é pego com 200 gramas de pó. Agora não é 3 gramas, agora é 200 gramas, né? Uma quantidade muito maior, 200 gramas. Aí o policial já fala, é tráfico, é 200, é muito, né? Mas será que é? Vamos fazer uma análise agora, né, por indução. Aí vai na casa da pessoa, não tem, né, faz a diligência policial, não tem balança de precisão, não tem régua, não tem fita, não tem ependófilo, não tem nenhum tipo de anotação, nada. E ele é uma pessoa, vamos assim, de recursos financeiros, né, de uma forma, vamos dizer assim, confortável, né? Agora vem um argumento que fecha a questão, para dizer se é tráfico ou se não. Olha só, não tem os elementos do tráfico, não tenho, só a droga, mas é uma quantidade grande, 200 gramas. Vamos aumentar para 300 gramas. 300 gramas, uma quantidade grande. Aí é tráfico porque é muito, né? Aí qual é o argumento desse usuário? Fala assim, não é tráfico não, eu uso. Eu sou uma pessoa conhecida. Pessoal, isso na prática aconteceu, na realidade existiu isso, tá? Tem um ator famoso, de uma emissora de televisão famosa, que foi pego nessa situação, mas ele foi pego com muito mais coisa. Ele foi pego com 200 de cocaína, com êxtase, com maconha e tinha mais uma coisa no meio. Eram 4 tipos de drogas que ele foi pego, que pegou na mão dele. Aí ele falou, olha, eu sou um ator da emissora de televisão famosa, eu sou famoso, vocês me conhecem, todo mundo me conhece, eu não posso ficar indo todo dia no pé do morro para comprar droga, porque senão eu vou acabar morrendo, sequestrado, sendo roubado. E aí, pessoal? É tráfico ou é uso? É uso. Usuário. E ele provou como? Por indução, eu não tenho nenhum dos elementos do tráfico e ainda tenho esse argumento que me induz a crer que ele tem razão, realmente. Ele não precisa ficar indo, né? Então ele já compra a quantidade para se garantir uma semana. Olha só, uma semana. Vocês acharam que era um mês? Uma semana. Foi o que ele falou, né, na delegacia. Aí o delegado falou, realmente, né? Por indução, me leva a crer que ele realmente é usuário, não traficante. Então, deduz-se que é uso e não tráfico, né? Agora, esquece o famoso. Existem pessoas que não são famosas que fazem a mesma coisa? Existe. Compra grande quantidade para passar um determinado tempo? Existe. Já viu caso assim? Já vi vários casos assim. Na realidade, existem vários casos assim, né? Que, né, por indução, todas as características somadas, né? Trabalha, família, tem uma condição financeira razoável, tem dinheiro para comprar, né? Não é traficante, não foi pego com notas pequenas, não foi pego com nenhum apetrecho relacionado ao comércio e tal, mas é preso e é levado para a delegacia.
Aí nesta análise, mesmo sendo uma quantidade grande, a pessoa fala, não, eu peguei muito porque é para durar, né, 3 dias. Vocês estão rindo, né, pessoal? É porque quem usa droga, né? Eu vi os casos na prática, né? 1 semana, 3 dias, 1 mês, né? O cara se acaba, né? Então essa é a questão da indução, dedução e por analogia, comparando os casos, né? Quem tem experiência nesse assunto vai verificar que por analogia, o argumento por analogia que convence é baseado em outros semelhantes e que vai convencer. Então por analogia, né? Trouxe aí esses 2 exemplos. Tranquilo? É isso, né?